Bom, boa tarde a todos. Presidente, pela oportunidade de estar conduzindo esse painel aqui junto com a Carla, uma parceira já de alguns anos também. E essas figuras super ilustres aqui, Ariel, Felipe, Fellner e Filizola. E a gente tem aqui meio que a obrigação, né, de mostrar como é que está esse processo de transformação digital na cidade do Rio de Janeiro, assim como também do ponto de vista empresarial. Discutir um pouquinho das oportunidades e as barreiras a serem vencidas, para que a gente possa, de fato, alavancar o uso da tecnologia para todos, presidente, porque eu acho que a tecnologia ela não pode ser seletiva, ela tem que atender, e a gente está numa casa como associação comercial, que tem aí boa parte dos seus associados pequenos e médios empresários, e essa tecnologia que as grandes empresas já utilizam, elas podem e devem ser utilizadas também pelas pequenas empresas, porque a gente sabe o quanto é possível melhorar, o quanto é possível agregar esse tipo de solução. Então, bom, dando continuidade, eu vou passar aqui para a Carla, para que a Carla fale um pouquinho, faça a abertura aí dos painelistas. Carla, seja bem-vinda e boa tarde a todos. Bem, gente, estou aqui meio enrolada com meu óculos e agora eu não sobrevivo mais sem ele. Boa tarde a todos, tá? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui nessa casa tão honrada, né? 215 anos, não é qualquer coisa, não é? Casa de Mauá. Eu sou muito ligada, embora algumas pessoas hoje em dia não sejam tão ligadas à tradição, eu sou muito ligado, acho que a gente tem que valorizar a tradição. É uma coisa que muitas vezes a gente deixa de lado hoje em dia, né, por uma série de questões. E olha que eu sou de inovação, hein? Então, eu sempre falo, né, eu sou aquela pessoa que sou de inovação, e eu acho que não existe inovação se quem é a sociedade que não valoriza a tradição, né? Sempre tem que caminhar junto, lado a lado. E falando isso, né, é um tema, né, super relevante. A gente sabe que a transformação digital, ela acabou, né, recebendo um aporte, né, em termos de velocidade, né, seja porque foi quase fomos obrigados, né, mas não interessa, a partir da pandemia, né? Então, se antes era opcional, passou, né? Vocês com certeza vão falar melhor ainda do que eu, como especialistas na área, né? Passou a não ser mais, né, uma opção, né? E até esqueci de me apresentar, né? Eu sou Carla Cristina da Costa, eu sou subsecretária de Empreendedorismo e Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da Prefeitura do Rio. Então, obviamente, esse tema transformação digital é das vertentes, né, dos pilares que, obviamente, nós lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia estamos preocupados, né? Estamos apostos aí para exatamente dar a nossa contribuição na área. Então, como eu estava falando, se era opcional, agora não é, né? E quem não fizer realmente vai perder o bonde da história. E ao longo, né, desses últimos anos, a gente vê a emergência de uma série de novas tecnologias, né, com destaque a IA, né, inteligência artificial. E isso vai impactar, e a gente vai tentar discutir aqui também um pouquinho, trazer isso, né, os vários aspectos que a transformação digital tange, né, influencia, que muitas vezes a gente nem se atenta, né, desde o dia a dia dos nossos filhos, né, de uma escola, né, a forma como a gente vai se relacionar em termos empregatícios, né, de empreendedorismo, ou dentro do mercado formal, em termos de sociedade, em termos culturais, de indústria criativa também. Então, a parte também de questões climáticas, mudanças, tudo está sendo cada vez mais influenciado pela questão da emergência, da transformação digital, das coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, as mais elevadas, digamos assim, né? Então, vamos tentar aqui trazer para vocês algumas das questões mais interessantes aí dentro desse aspecto. E aí, gente, a gente tem aqui, o Júlio já até fez um pouco as honras da casa, mas eu vou, como são pessoas tão ilustres, eu vou de novo falar aqui um pouquinho, né, que temos hoje aqui o Felipe Sandes, que é o gerente de negócios da Redditor,
O Ariel Dascal, diretor executivo, aliás, desculpe, Felipe Santos, gerente de negócios da TOTUS. Tem que corrigir esse óculos aqui. Ariel Dascal, diretor executivo da Redditor, está aqui do meu lado também. O Leonardo Finizola, que é o diretor Latam, da América Latina, da Qualcomm. E também o José Carlos Fellner, que é sócio-diretor da Brand Consultoria e ex-CEO da GSK. Né? Realmente temos aqui, né, um time de peso, né? Fica pesado essa forma. Então, e a gente vai começar aqui com o Felipe Santos, e a gente até falou um pouquinho sobre isso, que antes da fala de cada um, eles vão se apresentar rapidamente e depois respondendo as perguntas, tá? Que a gente vai fazer aqui. Então, Felipe, vamos começar com você. Eu queria saber um pouquinho, como é que você acha que a transformação está redefinindo as estratégias de marketing digital? E também de que forma a integração com sistemas de gestão pode melhorar a experiência do cliente, tornando ela mais personalizada e eficiente. Uma coisa que me interessa muito, porque eu sou doutora na área de design estratégico, né, que é o Papai Design Thinking, que é exatamente, né, a gente diz que só faz sentido inovação se tiver significado, se fizer sentido para quem vai usar. Senão, não é inovação. Se só fizer sentido para quem está desenvolvendo, não é. E aí eu acho que você vai poder fazer uma série de insights em relação a esse tema dentro da transformação digital. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Santos, eu sou gerente de negócios na TOTUS Rio. Sou responsável pelos clientes da TOTUS do segmento de varejo e de distribuição no Rio de Janeiro. TOTUS é a maior empresa de tecnologia do país, né? A maior empresa de tecnologia brasileira. E a gente tem esse tipo de debate, acho que mais de uma vez ao dia. Tornar a tecnologia algo que viabilize, ao invés de ser, como a Luísa falou, é até difícil falar depois da fala da Luísa, mas ela pegou alguns pontos muito importantes e que a gente debate no dia a dia. Antigamente a tecnologia praticamente atrapalhava, né? A área de marketing, a área de negócios queria trazer alguma inovação para o cliente, queria fazer alguma ação para o cliente, tudo era muito difícil, os projetos eram orçados e saíam pelo dobro do preço, saíam pelo triplo do tempo, e a gente nunca conseguia atender um time to market adequado para que atendesse às necessidades do negócio. Basicamente, a tecnologia olhava simplesmente para a tecnologia. E a transformação digital, ela vem tratar justamente esse ponto, para que a tecnologia seja algo simples, que quando você lance uma campanha de marketing numa Black Friday da vida, você não tem um impedimento tecnológico porque teu servidor saiu do ar. Isso não pode ser um impeditivo para o seu negócio. Então, cada vez mais a gente discute a tecnologia que viabiliza o negócio, que viabiliza as estratégias de marketing. E, Carla, dentro da sua pergunta, eu acho que o ponto-chave para a gente falar de transformação digital e marketing, a gente fala de personalização. Quando a gente fazia marketing antigamente, a gente fazia um anúncio no jornal que todo mundo lia e quem se interessava se dirigia àquela loja, ou fazia um anúncio na televisão que ia abranger um território nacional ou uma regional para atrair aquelas pessoas para aquele produto. A gente hoje fala de marketing de uma forma completamente diferente. Hoje a gente fala de marketing inbound, a gente fala de marketing outbound. E o que é isso? Como é que eu vou conseguir fazer com que aquele cliente que sofre assédio ali de informação quase que o dia inteiro, se ele abrir o Instagram hoje, por exemplo, ou qualquer outra rede social, tem 50 propagandas e um conteúdo de entretenimento. Como é que a gente vai fazer esse potencial cliente chegar na nossa marca, né? E quando você faz um anúncio hoje, você precisa entender de forma personalizada, e aí não estou dizendo só do que nós temos de informação desse cliente, e sim do que todas as outras tecnologias têm, de ads,
de SEO e de outras tecnologias que têm muito a ver com o digital e cruzar essas informações com os nossos sistemas internos para saber o que aquele cliente procura, para saber o que aquele cliente tem o hábito de compra, para que a gente possa aproveitar as oportunidades de venda, de upsell e de cross-sell. Então, a transformação digital, ela, primeiro, precisa ser simples, precisa ser rápida e prática. Segundo, ela precisa trazer informação de forma integrada. Não faz sentido ter vários sistemas desacoplados, desconectados, para que a gente consiga ter esse tipo de percepção de hábito de compra do nosso cliente. Então, cada vez mais se torna necessário ter disciplinas de integração, disciplinas de agilidade dentro de casa, para que a gente consiga responder às necessidades de marketing e responder e potencializar as nossas campanhas de marketing, trazendo mais resultado de forma direcionada, de forma personalizada para o nosso cliente. Acho que é isso. A gente estava falando aqui, o Felipe respeitou o tempo, né? Certinho. Felipe, obrigado aí pela tua contribuição. Eu acho que você tocou em alguns pontos que são bastante relevantes quando a gente fala em transformação digital. E a Carla também falou no início que a transformação digital por si só, ela não ajuda muito. E aí, nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta para o Ariel, que é da Redditor, né? Uma rede de saúde. E que, de maneira, Ariel, a necessidade do negócio pode impulsionar a transformação digital nas empresas e essas adotarem novas tecnologias. E mais do que isso, né? Quais são os soft skills essenciais para que os profissionais se adaptem a esse novo cenário tecnológico? Porque a gente falou aqui de necessidade de negócio, falou aqui de transformação digital, marketing, mas que skills são essas para que esses profissionais possam trabalhar nesse mercado com esse novo cenário tecnológico? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou na Redditor contribuindo com a transformação digital da Redditor há 6 anos. Antes disso, eu trabalhei na Oi, fui o responsável pela transformação digital na Oi. Então, estou nesse tema de transformação digital há mais ou menos 10 anos. Estou no mercado há 30 anos, né? E eu acho que a transformação digital, hoje a gente tem que entender ela como um meio, não como um fim. Eu não faço transformação digital porque eu preciso fazer transformação digital. Eu faço a transformação digital porque eu tenho uma necessidade real de negócios. Eu acho que a gente tem um exemplo muito recente, que foi o exemplo da pandemia. Acho que anteontem saiu no Globo que o McDonald's hoje ele fatura no Brasil mais de 50% em delivery e no totem. Mas se vocês forem lembrar, antes da pandemia, o McDonald's nem fazia delivery, nem tinha totem. Tem vários restaurantes que a gente vai hoje aqui no Rio, que não faziam delivery. E você vê agora, você senta na mesa, você está competindo com os meninos do Rappi, esperando a entrega, saindo o pedido. Isso significa que antes, restaurantes que só viviam do giro das mesas, agora, além do giro das mesas, tem também a entrega delivery. Isso é transformação digital, né? Você hoje pensar um varejo que não tem o e-commerce, né? A apresentação aqui da dona Luísa, fantástico, Magalu é um exemplo fantástico, mas você pensar num varejo que não tem e-commerce hoje, que não esteja posicionado no Instagram, etc., também é irreal. Então, em geral, a transformação digital vem por uma necessidade de negócio. A pandemia é um exemplo. No nosso setor telemedicina, os médicos não gostavam da ideia de fazer telemedicina, eles tinham vários receios em relação à telemedicina. Quando veio a pandemia, não houve alternativa, fomos para a telemedicina. A telemedicina foi rapidamente regulamentada no Brasil, ela não era regulamentada antes da pandemia. Então, ou você tem uma ameaça, né? Os casos mais clássicos, né? Kodak, Blockbuster, mas eu que trabalhei em telecomunicações muitos anos, nós fomos totalmente disruptados. O WhatsApp acabou com o negócio de SMS.
SMS era um negócio de altíssimo valor nas empresas. E Pay TV, eu fui diretor de Pay TV da Oi TV, eu lancei satélite. Hoje eu não tenho Pay TV em casa. Acabou o Pay TV como um grande... Então, assim, ou você faz a transformação digital porque você tem uma ameaça ou porque você tem uma oportunidade. E falando um pouco dos soft skills, acho que transformação digital, mais do que tecnologia, para mim, tem a ver com pessoas. É mudar a forma de trabalhar. E se você for pensar, isso também não é novo. Isso surgiu na década de 70, no Vale do Silício. Principalmente surgiu a partir da forma de fazer software, porque os projetos de TI, né, os famosos projetos de TI, são aqueles projetos que levam muito tempo e custam o dobro. E quando ficam prontos, entregam o que o desenvolvedor quer, não o que o usuário quer. Isso é o que acontece. Isso é o velho método. A transformação digital nada mais foi do que botar o usuário no centro, usuário sendo usuário no sentido de quem vai usar o serviço. E eu sou um grande fã do desenho, do design. Aprendi muito de design, porque o design, ele te coloca a premissa de você se colocar no papel de quem vai usar. E é fantástico. A coisa que eu mais gosto de fazer, essa semana eu estive visitando 2 hospitais em São Paulo. Eu vou no hospital de cabo a rabo, eu vou na UTI, eu vou na emergência, eu vou no quarto. Por quê? Porque aí você vê, eu converso com a enfermeira, eu converso com o paciente, né? Porque aí você começa a ver de fato as necessidades. Então, muda a forma de trabalhar e aí você precisa o quê? Pessoas que entendam de tecnologia. E a coisa mais fantástica do mundo que a gente vive hoje é que a tecnologia está acessível. Antigamente, para você ter tecnologia, você tinha que ter grandes investimentos, grandes áreas de TI. Hoje, uma pequena empresa que queira botar um e-commerce e um site na rua, ele contrata uma plataforma as a service, uma VTEX, tem várias opções, contrata o serviço, põe a loja em 5 dias no ar, faz um site sem precisar contratar um grande especialista. Até menos, né? Isso era impossível alguns anos atrás. Alguns anos atrás você tinha que ter um grande computador, Então, eu acho que, falando dos soft skills, e para terminar aqui a minha fala, você precisa mudar o jeito de trabalhar e precisa se conectar às pessoas certas. E hoje você tem a capacidade, por exemplo, de ter um CTO as a service. Você pode contratar um profissional de altíssimo nível para vir uma vez por mês na sua empresa e ele vai te orientar como se conectar, né? Então, um pouco isso é que eu gostaria de falar. Obrigada, viu, Ariel? Obviamente nada, a gente não combinou, quero deixar claro, e ele falou exatamente, né, sobre essa questão da importância da gente desenvolver soluções, né, que falem diretamente com o usuário, né? Quando você falou, foi música para os meus ouvidos, estava até falando com ele aqui, com o Felipe, né? O quanto parece bobo, parece, mas não, eu faço, não faz. Eu já atendi como consultora, né, de inovação, uma empreendedora, eu não estou aqui à toa, não sou subsecretária de empreendedorismo e inovação à toa, né? Eu tenho meu DNA todo de empreendedorismo, né, de ter tido mais de uma empresa, e atendendo diversas grandes empresas, muitas vezes não há uma cultura da inovação centrada no usuário, até hoje, centrada no ser humano, né, human-centered, né, e as metodologias, né, de design thinking, entendi, né? Vou falar, e aí design thinking que eu falo é da Universidade de Stanford, né? Mesmo, a raiz, né? Onde começou tudo, realmente trazem muito isso. O ano passado eu fui, e a gente vai vendo o quanto isso tem se propagado pelas grandes universidades, pelas empresas, quando fui o ano passado em Boston, né? Pelo programa MIT RIP Rio, e a gente fez uma missão lá e visitamos alguns centros de inovação de lá, né, inclusive do próprio MIT. O próprio MIT RIP Rio, o próprio MIT RIP, que na verdade não teve só a versão Rio, um programa de aceleração regional do MIT, que é aplicado em uma série de cidades do mundo inteiro, ele adota metodologia de design thinking.
Então, eu tenho muito orgulho, né, porque durante muito tempo, né, começou, eu falo assim, né, o cara faz um cursinho de 3 horas já estava saindo dando aula de Design Thinking. Teve uma época eu falei assim, não sei para que eu fiz doutorado, né, voltado, né, para isso, para estudar sério, isso há mais de 10 anos atrás, e a gente vê cada vez mais uma retomada, de uma separação aí de joio do trigo, né, de realmente, que isso quando feito de uma forma séria, e a gente fez um trabalho, né, na época que Júlio estava até na SEDAI, né? Eu fiz um trabalho lá que eu conduzi dentro da SEDAI, exatamente de inovação aberta, né? Desafio com startups e usando a metodologia do Design Thinking, Design Thinking, né? Mas são um grupo, né, de metodologias que colocam o usuário no centro de tudo. Só faz sentido uma solução se atender às necessidades daquele usuário. Desde o começo tem que desenvolver aquele produto, aquela solução junto com, obviamente, com a pessoa que está desenvolvendo, né, junto. Gente, tirei aqui o óculos, vou ter que colocar de novo, toda hora vou ter que usar a lente de contato. Mas vamos lá. Agora eu vou falar com o Leonardo Finizola, né, da Qualcomm. Leonardo, vamos fazer uma perguntinha aí para você agora sobre a produção de tecnologia. Eu queria saber de você, Leonardo, como é que você acha que a produção de tecnologia pode ser alavancada para melhorar a gestão do comportamento do cliente? Olha lá o cliente de novo, né, aparecendo, o que é muito bom, né? A gente acha que tecnologia não tem a ver com o cliente, como vocês estão falando, o cliente está sempre no centro de tudo, o ser humano. E quais seriam, Leonardo, as barreiras que precisam ser superadas para apoiar essa transformação digital de forma eficaz e acessível a todos os empresários? Muito obrigado. Meu nome é Leonardo Finizola, eu sou responsável na Qualcomm pela parte de IoT, tá? E fico muito honrado aqui pelo convite da Associação Comercial. A Qualcomm, para que vocês saibam, acho que como a gente está por detrás das coisas, acho que muito pouca gente conhece, mas qualquer celular que você tiver aqui nessa sala, possivelmente a nossa tecnologia que está ali por dentro, sabe como estão por dentro nas câmeras, nos robôs, nos drones, nos óculos. Então é uma empresa que tem muito de tecnologia. E, portanto, é muito interessado e é negócio nosso saber o que temos que desenvolver para que esse cliente que entra numa loja, e aqui é um pouco a diferença ali do Felipe, que ele olhou para o lado do processo offline, né, do que está na nuvem, a gente está muito, o que é que está acontecendo dentro da loja. Então, se eu olho rapidamente o que acontece hoje, que a gente faz no mundo de retail, com as empresas que usam nossas tecnologias, hoje você chega desde tentar acompanhar, é claro, a jornada de um cliente dentro do chão de uma loja, ou então para saber, até eu estava falando antes, para saber para onde o cliente está olhando, ou até a emoção do cliente na hora que ele olha numa prateleira, isso é uma forma de ver o cliente, ou então na hora que ele entra, que tem um billboard, que é um totem, que ele possa se comunicar e falar em linguagem natural, então é um outro ponto, ou então lá na hora do pagamento, na realidade, né? Mas cada vez mais com isso de o pagamento pelo olho, ou por biométrica, pela mão, então tudo isso a gente está participando ali detrás, sabe, como tecnologia de base e muito voltado para IA, para inteligência artificial. E aí entra o tema da transformação digital, como é que a gente se enquadra nisso e como é que a gente vê que pode contribuir. A transformação digital, para mim, é uma forma de controle, é como controlar os processos, como enxergar o que está acontecendo ali dentro. Enquanto AI, ela traz uma nova dimensão em cima disso, é como é que eu posso cada vez mais entender melhor o que está acontecendo dentro daquele processo de forma automática. Seja, por exemplo, o cliente que entra numa loja, eu quero saber quanto tempo ele ficou numa certa área, para onde ele foi depois, o que ele comprou, como foi a experiência dele, até oferecer a ele algumas sugestões no momento que ele está caminhando por dentro da loja. Você sabe imediatamente qual foi a experiência dele ao redor de um produto, por exemplo, mas você sabe também quanto tempo a pessoa ou um funcionário da loja levou até atender aquela pessoa. Você sabe exatamente se levou 2 minutos, 5 minutos, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu da loja. Então ali você também é um outro ponto de toque. Mas você também sabe se aquele cliente tomar alguma atitude que não foi esperada, você também pode imediatamente saber se tem algo suspeito na realidade, né? Aí tem todos os problemas de lei geral de proteção que tem que ser respeitado, mas também é um ponto de análise.
E por último, como eu falei, esse outro ponto de toque para a gente ali dentro da loja é o tema do pagamento, né? Principalmente as credenciais. O que é que acontece com as credenciais? Que hoje a gente tem um PIN, né? Uma senha. Amanhã não vai ter PIN, você vai pôr sua mão e pagou, mas quem vai manter as tuas credenciais? Será uma loja só? Você deixaria as tuas credenciais lá, que se alguém roubou, você não tem como outra, ou senha você vai, redefine e tem. Então tem um monte de coisas interessantes dentro da transformação digital, mas o que nós buscamos é dotar a loja física da mesma experiência que ele tem na loja digital, na realidade, sabe? Que a gente possa interagir com ele, que estar com ele. Só que, é claro, uma coisa é você trazer um modelo importado dos Estados Unidos ou da Europa, que não necessariamente cabe na nossa realidade. Tem uma questão de preço, tem uma questão de custo, tem uma questão de cultura, tem uma questão de produtos. Então, o nosso esforço hoje é mudar um pouco a matriz de produção. A matriz hoje de produção tecnológica do que você põe na tua loja é você tem uma máquina, uma câmera, um dispositivo que é desenhado na China, é fabricado na China, chega aqui, ele é montado em Manaus ou em algum lugar, tem algum benefício fiscal, você então agora tem aquela máquina, a partir daquilo é verticalizado e você não tem muito poder de opção sobre o que é que precisa estar ali dentro, que tecnologias tem, que experiência de usuário você tem que pôr, porque você pega o pacote fechado. Então, o nosso esforço hoje, eu acho que está aqui esse diálogo que tem com vocês, eu acho que tem um dever muito grande de quem está na ponta da produção tecnológica, sabe, de se aproximar cada vez mais de quem usa a tecnologia e para fazer com que aqui no Brasil nós tenhamos, eu aqui no Rio, seria até melhor, sabe, também, temos profissionais que são capazes de desenhar soluções para o teu ambiente comercial, seja um bar, seja uma loja, seja um shopping center, o que for, ao mesmo tempo dotar e educar as pessoas, que entra o tema da educação, de que uma loja digitalizada, ela oferece potencialidades que são completamente diferentes de uma loja de 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que o nosso papel muito é democratizar o acesso a essas tecnologias, e, ao mesmo tempo, desenvolver um ecossistema aqui que possa desenhar as coisas de acordo com a tua necessidade. E também, por último, se aproximar cada vez mais, por exemplo, da associação comercial, porque a tecnologia é muito fragmentada. Você tem um mar, você está completamente perdido no mar de opções. Qual é a opção correta? Eu acho que cabe a nós também, que desenvolvemos tecnologia, nos aproximarmos cada vez mais também das associações comerciais, sabe? E, através dela, construir como se fossem as bases tecnológicas, sabe, para que fique mais fácil a seleção e o uso, sabe, para aquela necessidade. Leonardo, obrigado. E acho que o Leonardo tocou num ponto importante, que é um ponto até que eu já vou pegar o gancho para fazer a próxima pergunta para o Fellner, que é o papel da associação, né? A gente está aqui na Associação Comercial do Rio, que é um hub de empresas, e que a gente tem também por objetivo conectar outras empresas. E nesse contexto, e a gente falou até agora, né, que transformação digital melhora para o cliente, melhora para o empresário, mas por trás disso a gente tem ali né, Fellner, uma questão de compliance, a gente tem uma questão de governança, a gente tem uma série de proteção de dados, como o próprio Leonardo falou, e a gente acredita que isso precisa ser tratado. E quando a gente conecta duas instituições, seja associação comercial, sejam startups, essa questão do alinhamento de expectativa entre o fornecedor e o usuário de soluções digitais, e como é que a associação comercial pode atuar nesse papel de mediadora e apoiadora do processo de transformação digital dessas empresas? Então, acho que eu queria ouvir isso de você, Fellner, pela tua experiência, principalmente em conselho, principalmente na linha de governança. Qual o papel que a associação pode desempenhar para aproximar esses empresários e potencializar a transformação digital, seja em pequenas, médias e grandes empresas? Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aqui. Antes de responder, eu preciso conectar muito rápido com a experiência que eu vivi, para isso ancorar a recomendação que eu vou fazer, né?
Então, como é que eu enxergo, por que essa experiência? Então, a coisa da inovação na minha vida, como gestor, ela começou lá em 2003. Eu era um diretor comercial e eu estava pressionado por uma redução cada vez maior de recursos, né, de uma multinacional. As soluções eram padronizadas a nível global, então o que chamavam de inovação quando chegava aqui na operação já não era mais inovação, já não atendia mais a necessidade. Sendo uma multinacional de origem inglesa super conservadora, então vocês imaginam que até o processo inovador ali era bem travado. Mas eu tinha um desafio, ser mais competitivo em termos de negócio com menos recursos. Ter melhor desempenho nas auditorias, ou seja, ter uma operação mais sólida, mais estável, mais previsível, com menos recursos. E, ao mesmo tempo, capacitar essas pessoas. Então, já como diretor comercial, já comecei a enfrentar esse desafio e não se falava naquela época de startups, mas já havia empresas e pessoas, profissionais, encontrando soluções que a gente chamava de prateleira, né? Estavam aí. Mais tarde, vice-presidente, aí passei a ser responsável estatutário, então a preocupação com a governança, com o compliance, ficou ainda mais aguda, ao mesmo tempo tinha que prover performance para desempenho para a empresa. E depois, como CEO, tudo isso ficou muito mais sério ainda. Então, lá atrás a gente começou uma jornada de inovação, com chamadas de startups e tal, todo aquele processo da jornada típica de inovação que a gente conhece, não vou repetir. A primeira onda não foi bem sucedida, e depois a segunda onda foi muito legal, a terceira foi fantástica. É claro que houve um trabalho de conseguir confiança para ter autonomia para gerar essa jornada a nível local, soluções locais que não eram atendidas pelas soluções padrão globais. E onde que eu vou fazer essa recomendação, onde eu vejo a grande oportunidade da Associação Comercial liderada pelo José de ajudar? Hoje, diferente de 20 anos atrás, hoje não há mais necessidade de convencer pequenas, médias ou grandes empresas de que é necessário se manter inovando. É necessário aderir à transformação digital, usar bem usado a inteligência artificial, por exemplo. Acho que o tempo de convencer organizações, pequenas ou grandes, de que é necessário se manter inovando, acho que esse tempo a gente já pode dar um tique, foi feito. Do outro lado, também acho que já não estamos mais na crise de estimular a formação de startups ou de profissionais em design thinking, etc. Já é uma coisa, já temos uma comunidade enorme aí. E empresas também, como as que vocês representam. Mas o que é que está faltando, que eu percebo e continuo percebendo agora como conselheiro? Eu atuo como conselheiro estratégico para uma multinacional farmacêutica e como conselheiro também das drogarias Venâncio, que vocês conhecem bem aqui no Rio, ajudando a implementar a governança, a transformar, e sou mentor também de CEOs de um time global da LHH, que tem a sede aqui no Rio Sul. O que eu tenho percebido desde que eu transitei de carreira há 2 anos e pouco? Eu tenho percebido que essas duas comunidades, as organizações que precisam trabalhar com processos inovadores, e esta comunidade que gera soluções brilhantes, elas não estão conseguindo ser produtivas, José, não conseguem. Por quê? É como se houvesse um choque de cultura. Vem quem provê solução, tenta acoplar numa organização e a produtividade do desenvolvimento do projeto cai porque começa a encontrar muros de governança. E aí, questões culturais, questões de soft skills, você tem... Enfim, então, a inovação chega, a organização quer receber essa inovação, desenvolver, mas não estão falando a mesma linguagem. As soluções, quem provê as soluções está super bem preparado tecnicamente, mas não está preparado para lidar com esse ambiente que eu diria inóspito, de conseguir penetrar naquele ambiente e desenvolver conjuntamente, adaptar
testar e implementar, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma grande perda de produtividade. E pelo outro lado, as organizações, elas não se preparam para entrar nessa agenda. Não se preparam porque, para inovar, até mesmo para algo disruptivo, você precisa ter disciplina, você precisa ter planejamento, você precisa se preparar. Senão você cria um ambiente de instabilidade organizacional que traz mais risco do que o benefício. Então, onde volta a associação comercial? Eu acho que a associação comercial aqui no Rio, com todo esse movimento, essa renovação da agenda, e você está de parabéns, José, eu acho que poderia ter um papel de ser uma interface entre esses provedores de tecnologia, não vou dizer só as startups, mas todos esses que estão aqui, e as empresas, para tentar decodificar e preparar azeitar essa relação, para que ela se torne mais produtiva. Então, esta comunidade vem tecnológica, vem com soluções, passaria por aqui para ter um briefing do que é básico em governança, para já chegar pré-adaptada e produzir mais rápido e melhor, com mais eficiência, quando se integrar de verdade aqui. E as empresas que procurariam a associação comercial também receberiam algumas recomendações de como se preparar antes de fazer uma chamada para startups ou antes de convidar uma empresa para achar soluções. Prepará-las para receber essa comunidade e reduzir áreas de calor, áreas de ineficiência nessa aproximação, que foi a minha experiência toda. A gente levava mais tempo para reduzir isso, para conectar de verdade, aprender mutuamente a trabalhar, do que propriamente o projeto. Já não é mais o tempo em que o projeto levava 3 anos. Hoje em dia, um projeto que vocês levam para uma organização pode levar semanas e está implementado, não é? Poucas semanas. Se perde muito tempo nisso. Então, essa é a minha opinião sobre como a associação, e aí você está aqui, Júlio, pode ajudar bastante nisso. Não, ótimo, Fernando. Eu vou falar rapidinho aqui, até para a gente encerrar, que já subiu a plaquinha aqui do encerramento. Eu ia fazer uma pergunta final para todos, mas acho que não vai dar. Mas acho que é isso, o match das startups com as empresas. Acho que é isso que a gente está buscando, né, presidente? A gente está abrindo um outro espaço aqui na associação para as startups. Acho que isso é inédito. E eu tenho certeza que a gente vai conectar todos esses hubs de inovação com o nosso hub empresarial. E até a gente tem aqui um representante da Lojais, que teve a oportunidade de estar colocando hoje um espaço ali embaixo. Então, a gente está começando esse processo e tenho certeza que esse match vai dar muito resultado e vai alavancar não só a associação comercial, como todas as empresas. Eu vou pedir para rapidamente vocês se despedirem, porque não vai dar tempo da próxima pergunta, já subiu a plaquinha. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Obrigado por ter ficado até esse horário. Eu vou correr aqui porque ainda tem um outro painel. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui até esse horário. É um assunto extenso, né? A gente fala de transformação digital, a gente fala de marketing, fala de TI, a gente fala de omnichannel, a gente fala de IA, a gente fala de análise de dados, a gente fala de um conjunto de soluções enormes. E para mim foi um prazer estar aqui falando um pouquinho disso com vocês. Tenho certeza que não faltarão outras oportunidades. Muitos clientes aqui já são clientes meus lá na TOTUS e alguns eu já fiz, já cumprimentei, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso de uma forma um pouco mais profunda. Obrigado, uma boa noite aí, obrigado a todos. Bom, apenas agradecer o convite, estamos aqui sempre à disposição, é muito bom ter esse tipo de conversa, esse tipo de troca, e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Queria agradecer também, né, e em nome da Qualcomm, né, ficar à disposição aqui de vocês, da associação também. E eu acho que é muito, como o Fernando falava também, é muito da gente aprender também, né? Se a gente vem aqui conversar com vocês, jamais é para ensinar, sabe? É para escutar, aprender, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia do que vocês precisam. Bom, obrigado de novo. Eu sou super motivado para que a gente tenha no Rio de Janeiro, seja um estado que seja líder, mas também na forma como todos os elementos aqui podem contribuir. Então, a associação comercial tem um potencial enorme de fazer isso.
E a minha fé no Rio, e eu estou aqui aberto para contribuir como você achar que eu posso, eu vou me despedir dizendo para você, a gente tem que acreditar no Rio. Como CEO da GSK, por 2 vezes, eu gastei muitas horas e muita energia para manter a matriz da GSK aqui. E na segunda vez, até para construir um centro de alta tecnologia, um dos 4 mais modernos centros logísticos ali em Caxias, renovar todos os prédios. É difícil convencer uma multinacional, uma grande organização, a se manter no Rio. Mas como apaixonado pelo Rio, se vocês não sabem, eu sou imigrante e o Rio me recebeu, enfim. Então, eu valorizo demais o que você e a sua equipe estão fazendo aqui com a Associação Comercial. Eu acho que o Rio pode virar um expoente de negócios, de inovação e de avanço nessas áreas. Obrigado, Júlio, pelo convite. Eu agradeço. Bem, gente, também vou finalizar aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Até pegando um gancho, só para finalizar, né, que foi falado por alguns aqui, inclusive ali no backstage estava falando muito com o Fellner, né, que também a importância dessa questão da inclusão social, né, e da diversidade dentro desse aspecto do empreendedorismo voltado para a tecnologia, que é a startup, né? Então, a gente estava até falando, né, que cada vez mais, a gente sabe como tem crescido, né, a questão e a perspectiva dos próximos anos da questão dos nem, né? Nem trabalha, nem estuda. E a gente, se a gente pensar que essa transformação digital, ela vai provocar uma série de mudanças, como eu falei lá no início, né, em todos os espectros da sociedade e, obviamente, no mercado de trabalho, se a gente não incluir cada vez mais, né, socialmente essas pessoas, pelos impactos, não é só por elas, né, por todo mundo, né, para que elas possam estar junto com a gente, né. Inovação, eu digo que inovação, ela só é inovação se ela for inclusiva, se ela for diversa, né, senão não é inovação, é inovação só para poucos. Então não é inovação. A gente tem um projeto, né, que é o Brasil Digital para Todos, né, eu faço parte desse ecossistema também, e então a gente tem que olhar, porque com isso a gente diminui bastante o que a gente tem falado tanto essa questão de violência, né, criminalidade. Quanto mais a gente incluir, menos uma efeito natural, né? E aí, falando como aba governo, a gente obviamente diminuir a possibilidade, né, disso crescer, né? Então a gente cada vez mais aqui dentro dessa casa de Mauá, do empreendedorismo, também temos que levantar essas bandeiras, porque isso vai impactar na nossa família, na nossa comunidade, entendeu? Então a gente tem projetos lá, né, das naves do conhecimento da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Para quem não conhece, coloque lá Naves do Conhecimento no Google da vida, conheçam o projeto. São equipamentos, né, espalhados por zonas periféricas e comunidades na cidade do Rio de Janeiro inteiro. A gente vai abrir, estamos abrindo agora mais 20, espalhados pela cidade inteira. É um dos projetos mais antigos da prefeitura, completou ano passado 10 anos, e são cursos de ciência e tecnologia oferecidos de forma gratuita, desde pilotagem de drone, programação em Python, programação na área de games, né, quem tem filho, Roblox, Minecraft, né, o cardápio é variado. E eu agora na minha subsecretaria estou criando, até ter com o FEL, né, um núcleo inclusivo de empreendedorismo tecnológico chamado Supernova, que é exatamente para dar oportunidades a essa pessoa que está se formando lá da zona periférica, também poder o quê? Empreender na área de tecnologia, poder o quê? Abrir a sua startup. Por que não? Por que muitas vezes os jovens, mulheres periféricas acabam abrindo negócio só em determinadas áreas, não querendo desqualificar as áreas diversas que tem, mas que seja uma opção e não por falta de oportunidade. Então a gente vai capacitar cada vez mais, né, e eu conto, obviamente, as empresas têm que estar juntas dentro desse projeto, porque inclusive elas podem levar capacitações para dentro das naves, né, para dentro do Supernova, para que muitas vezes ela própria absorva aquela mão de obra, estão entendendo? Aquela mão de obra que ela está qualificando para elementos, né, para necessidades identificadas dentro daquela empresa. Então, né, conto com o apoio de vocês, e é isso, inovação para todos. Bom,
cadê a cerimonialista? Vou continuar, tem coisa mais para falar. Pode encerrar. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Presidente, obrigado pela oportunidade. Tá ótimo, tá de parabéns aí, segundo fórum.